galera, Tati aqui e pra galerinha que acompanha futebol a cada 4 anos, deve ter visto uma coisa bastante interessante. O goleiro normalmente é sempre o 1, o centroavante é sempre o 9, o meia é sempre o 10. E aí você deve estar se perguntando, quem decidiu esses números? E vou te contar um pouquinho essa história que é mais longa do que parece. Bom, parece estranho, mas durante muitos e muitos anos, os jogadores jogavam sem usar os números. Logo que o futebol surgiu, as equipes entravam em campo apenas com os uniformes iguais. Quando a gente vai jogar, sabe, só com os coletinhos, o problema era identificar quem era quem. Porque, querendo ou não, algumas pessoas são muito parecidas com as outras. E aí, como é que a gente vai saber? Principalmente os torcedores, os árbitros, os jornalistas. Você tinha que lembrar da cara do ser humano para você poder narrar o gol ou, né, dar o devido crédito. Foi então que na década de 20, algumas competições inglesas começaram a experimentar usar uma numeração nas costas para poder facilitar. A ideia deu certo tão rápido que foi adotada por quase todo mundo. Mas naquelas épocas, os números não eram escolhidos pelos jogadores, eles eram definidos pela posição em campo. Ou seja, quem jogava determinada função sempre recebia o mesmo número. E aí nasceu a tradição de usar-se os números iguais. Vale lembrar que nem sempre esses números iguais se seguiram, né? Então, por exemplo, quando o Pelé foi jogar, ele tipo, era meio que sorteio de camisa, assim, tipo, você só pegava, tanto que no ano que ele começou, o goleiro era o 3 e ele acabou pegando a 9 sem querer. Então, não foi uma escolha, assim, muito, né, intuitiva e tudo mais. E foi mais um jeito de posicionar depois, quando se padronizou as numerações, de acordo com a posição em que as pessoas ficavam em campo, considerando que são 11 jogadores. Então, daí a gente vê por que o goleiro é o número 1. Basicamente porque ele é o primeiro. Então, como ele é o primeiro, a galera conta de lá pra cá, então o primeiro é ele. Então, por isso que, né, de 11 jogadores, ele é o primeiro. Então, ele virou o goleiro no número 1. Mas aí, como é que a gente definia as outras posições? Porque, como eu falei pra vocês em outro vídeo, a gente tem vários tipos de população. E os jogadores estão sempre em várias posições diferentes. Então, se primeiro definiu baseado na escalação 2-3-5 e era distribuída praticamente fixa. Então, a camisa 1 era do goleiro, a 2 do lateral direito, a 3 do zagueiro direito, a 4 do zagueiro esquerdo, a 5 do volante, a 6 do lateral esquerdo, a 7 do ponta direita, a 8 do meio-campista, a 9 do centroavante, a 10 do meio armador e a 11 do ponto esquerdo. Aí, essa distribuição meio que acabou ficando, né? Acabou influenciando gerações de jogadores. Inclusive, quando a gente pensa hoje no camisa 9, a gente pensa normalmente num centroavante, no camisa 10. Né? A gente pensa normalmente no meia. Então, daí ficou-se. Então, basicamente, a gente sabe que, por exemplo, um cara que usa a camisa 4, provavelmente ele é zagueiro esquerdo. Pela esquerda. E a gente sabe que algumas camisas são icônicas. E eu queria falar um pouquinho sobre a camisa que eu particularmente gosto bastante, que é a camisa 10, que é a camisa do meia, armador. Esse número, ele não foi criado para ser nada especial, nem nada. Ele apenas era um número do meio ofensivo ali, conforme eu disse na descrição. O que acontece é que em 1958, a seleção brasileira distribuiu as numerações praticamente por sorteio e um jovem de 17 anos acabou ficando com a camisa 10. Esse jovem se chamava Edson, recebeu o apelido de Pelé durante, né, a sua carreira de jogador. Ninguém imaginava que na época um garoto que só tinha 17 anos ia mudar a história do futebol. Então ele basicamente, né, botou a Copa de 58 embaixo do braço e definiu o que hoje é uma das Copas mais lendárias da humanidade. Então ele meio que transformou essa lenda da camisa 10. Depois de conquistar 3 Copas do Mundo, não jogar, né? Depois de conquistar 3 Copas do Mundo e se tornar, né, o rei do futebol, então nada é comparável ao Pelé, nada, 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 nem ninguém até hoje é comparável ao Pelé. Ele acabou transformando a camisa 10 em um ícone, e desde então a camisa 10 se torna símbolo
não só para o Brasil, tá? Para o mundo, de um jogador de excelência, um meio armador de extrema responsabilidade. Já a camisa 9 é aquela que representa o craque, o goleador, o cara que faz o gol. A missão dele é o gol. Com o passar das décadas, alguns jogadores ficaram bastante conhecidos aí com a camisa 9, sendo, né, vou falar mais os mais recentes aí, que é o Ronaldo Fenômeno, o Van Basten, o Batistuta, o Lewandowski, o Harry Kane. Então, jogadores que são o 9, né? São jogadores que têm a função de fazer gol. Vale que o 10 aí também, quem lembra do Ronaldinho Gaúcho, ele foi o 10 da seleção por muito tempo. E ele realmente fazia essa função de meio armador. Não também como Pelé, como eu disse, ninguém consegue ser tão bom quanto Pelé, mas ele tava lá. E aí, o que acontece? A gente tem essas camisas, tudo bem, né? Até a galera usava lá de 1 a 11. É... Só que o que acontece? Ao longo dos anos, os jogadores passaram a permanecer muito tempo no mesmo clube, fazendo história. Todos os clubes têm exemplo de jogadores que começaram a carreira e aposentaram no próprio clube. E as ligas começaram a permitir numeração fixa durante toda a temporada. Então, o cara começava com a 7, ele ia com a 7 até o final. Não precisava ficar trocando, né? Hoje em dia a gente não precisa ficar trocando de acordo com o jogo, de acordo com o esquema tático. E aí, por conta disso, por conta dos elencos maiores, etc., começou a surgir números malucos. Como, por exemplo, 40, 42, 1, 2, 3. Se eu não me engano, acho que foi o Roger Guedes que foi o 1, 2, 3. Assim, foi se surgindo números porque os elencos foram ficando cada vez maiores, então a gente precisava aumentar o número da camiseta. Mas algumas ainda ficam um pouco clássicas e você carregar, por exemplo, a camisa 10 é um peso muito maior para um time, não é mesmo? E aí a gente sabe que existem algumas camisas que ficaram imortalizadas até pelo nome. Vale lembrar que o CR7 só tem esse nome porque ele jogou com a camisa 7 durante toda a sua carreira no Real Madrid. E o camisa 7 é o ponta direita, né? Então ele é o atacante, vai virado pela direita. E a gente conhece o CR7 por esse número. O Lionel Messi também eternizou a camisa 10 do Barcelona. Então, a gente, né, tem alguns jogadores que eternizam, mas por conta dessa numeração fixa, como eu falei, não é mudada de cada jogo. Algumas coisas acabam mudando. Então, por exemplo, a gente pode acabar vendo laterais usando a 10, atacantes vestindo a 7, volante, sabe? E o zagueiro com mais de 30 no número, não na idade também. Aí, mais algumas tradições permanecem vivas. Então, quando a gente fala que o time precisa de um matador, normalmente a gente fala que esse time precisa de um camisa 9. Quando a gente fala que o time precisa de um meio de campo, a gente fala que o time precisa de um camisa 10. E é isso, né? Então, os números, eles acabaram ficando atrelados muito a símbolos e viraram lendas. Então, e estão atreladas a elas as funções que foram descritas lá no começo. Então é isso pra vocês. Qual foi a camisa mais icônica aí do futebol? A 10 do Pelé, a 7 do Cristiano Ronaldo, a 9 do Fenômeno, a 10 do Ronaldinho Gaúcho, a 10 do Messi, a 1 do Marcão, por exemplo, goleiro de 2002 do Palmeiras. Então, fica aí e deixa aí seus comentários. Coloca aí pra vocês qual foi o cara que vocês mais curtiram jogar em diferentes posições aí. Pode ser um lateral. Eu, por exemplo, gostei muito de ver o Marcelo jogando como lateral. Então, deixa aí as suas camisas icônicas. Qual a numeração vocês mais gostam, hein? Tem gente que gosta de usar sempre a de goleiro. Tem gente que gosta de usar sempre a de meia. Então, também deixa aí qual a camiseta, qual a numeração favorita de vocês nas costas, hein? A minha, eu acho que eu já deixei um pouco claro que é a 10, por mais que não seja a numeração que eu use hoje. Nas camisetas que eu tenho, obviamente, porque jogar eu não jogo. Mas aí, esse é um papo para um outro vídeo. Um beijo e até o próximo.